Bom dia a todos. Agora tá gravando. Não esqueci hoje. Deixa eu colocar a apresentação. Oh, meu Deus. Peraí que tá dando um problema de novo. Hoje a aula vai ser mais curta, igual ontem, que eu tava falando aqui agora. É a continuação da aula de ontem. E... Vamos ver se agora vai. Aí, apareceu. Para quem não estava ontem na aula, meu nome é Thaís, eu sou aluna de doutorado do professor William, estou cumprindo, né, o estágio de docência na disciplina de bioquímica. E na aula de ontem a gente estudou os lipídios mais voltados para a parte estrutural, né, a bioquímica estrutural, com algumas características físico-químicas, e hoje a gente vai focar mais nos lipídios de armazenamento. Lembra que ontem a gente viu os lipídios de armazenamento, lipídios estruturais de membrana e os como sinais, né, e cofatores. Hoje a gente vai focar nos lipídios de armazenamento, que são os triacilgliceróis. Lembrem da aula de ontem. E estudar o porquê que a gente vai entender por que eles possuem uma perfeita característica para serem lipídios de armazenamento. E a gente vai ver como que hoje eles são mobilizados e metabolizados, né? Tá aqui, então, tudo que a gente viu ontem, desde a parte de alimentação, ceras, estruturas de membrana e tudo mais. Hoje a gente vai focar mais na parte de triacilgliceróis, que ficam armazenados nos adipócitos, né, no tecido adiposo, e como que eles são utilizados, né? Como é que a gente vai captar essa gordura estocada para fazer, né, energia para a gente, para os animais vertebrados. E também como que a partir da alimentação isso é digerido, tá? A aula hoje ela tem um certo nível, um pouquinho maior de complexidade, mas vocês já estão vendo que o professor William, na verdade, ele não cobra nome específico das enzimas, das reações, tudo mais, então a gente vai ter um pouco mais de emoção. A aula de hoje ela é mais interessante, no meu ponto de vista. Então, hoje parte de bioenergética e metabolismo, né? O catabolismo dos ácidos graxos. Opa. As células, elas podem obter energia a partir dos ácidos graxos a partir de três fontes: de gorduras consumidas na dieta, gorduras armazenadas nas células como gotículas de lipídios, aqueles nos adipócitos, né? E gorduras sintetizadas em um órgão para exportação para outro. Inclusive o fígado, ele pode fazer com que o excesso de carboidrato ingerido seja sintetizado, né, faça uma adipogênese, formação de tecido adiposo, de triacilglicerol, para servir como energia ou estoque de energia. Os animais hibernantes, a principal, quase que exclusiva fonte de energia deles é por triacilgliceróis, daquelas aves migratórias também. E então vamos agora ver como é que é essa historinha aqui, né, de quando a gente ingere algum alimento gorduroso, como é que vai passar por essa digestão. Quando a gente se alimenta de um alimento rico em lipídio, né, entre acetilglicerol, colesterol, ele precisa passar de moléculas, gotículas de lipídios macroscópicas para moléculas menores, microscópicas. E quem faz isso são os sais biliares, tá? Que a gente viu ontem que eles são derivados do colesterol, né? Lembra da estruturinha do colesterol? Eles são produzidos no fígado
e armazenados na vesícula biliar. Eles são liberados no intestino delgado quando recebe o estímulo, né, porque a gente acabou de ingerir algum alimento muito gorduroso. E o que eles fazem é uma ação detergente, eles atuam como detergentes, emulsificando a gordura da dieta, formando micelas, lembra das micelas que a gente viu ontem? Pequenininhas, microscópicas, mistas, né, contendo triacilglicerol e sais biliares. Para isso, então, facilitar a ação de lipases hidrossolúveis presentes aqui no intestino, que aí, facilitando a ação dessas lipases, lembram? Façam uma associação desse nominho lipase, que quebra gordura. Lipase é o que quebra gordura. Lembra de protease? São as enzimas que quebram proteína. Amilase, e por aí vai, então podem associar com a lipase. Lipase, elas vão sempre fazer estruturas, no caso dos triacilgliceróis, em estruturas menores, quebrar as moléculas. E aí, essas lipases hidrossolúveis presentes no intestino vão degradar os triacilgliceróis aqui, tá? Esses ácidos graxos, então, eles vão ser quebrados pela lipase em monoacilglicerol, diacilglicerol ou até mesmo em ácido graxo e glicerol. Fica todo desvinculado. Eu coloquei aqui aquela estruturinha que a gente viu ontem, que é só um esqueminha, né, para a gente ver como que são os triacilgliceróis. Quando eles são quebrados em porções menores, eles conseguem se difundir para dentro da mucosa intestinal, né, esses ácidos graxos, os monoacilgliceróis, os diacilgliceróis. Entrando na mucosa intestinal, eles se reconvertem logo em seguida em triacilglicerol de novo. Porque lembra que a gordura ela tende a se grudar uma na outra, então a lipase veio para quebrar, mas foi absorvida, né, no intestino, na mucosa intestinal, eles já voltam para a conformação para formar o triacilglicerol. E aí, quando eles são convertidos de novo em triacilglicerol, eles vão ser incorporados junto com o colesterol e algumas apolipoproteínas em uma estrutura que a gente chama de quilomicron, que então é um aglomerado de apolipoproteínas com triacilgliceróis, que a gente vai olhar para a carinha desse quilomicron antes de continuar aqui essas etapas, tá? Temos aqui a nossa carinha dessa lipoproteína que se chama quilomicron. Ela possui, né, uma monocamada de fosfolipídios, lembra dos fosfolipídios que a gente viu ontem, com a cabeça polar aqui em contato com a parte aquosa e a cauda apolar aqui em contato com esse aglomerado de triacilgliceróis e os colesteróis também, que é a parte apolar da molécula, né? E aqui na sua superfície existem apolipoproteínas, tá? Apo significa só destacado, a parte do todo. E essas apolipoproteínas, elas servem como sinalizadores de reconhecimento também, tá? Então, esses aglomerados de ácidos graxos, de triacilglicerol com apolipoproteínas, porrada por essa monocamada fosfolipídica, são o que a gente chama de lipoproteínas. E as apolipoproteínas, então, elas são essas proteínas de ligação dos lipídios no sangue, responsável pelo transporte dos triacilgliceróis, os fosfolipídios e colesterol entre os órgãos. E aí ontem eu até comentei um pouco sobre outros tipos de lipoproteínas que a gente conhece, que são o VLDL, LDL, HDL e o VHDL, que eles se classificam pela diferença na densidade deles. O quilomicron é o maior de todos, que a gente acabou de sintetizar após se alimentar.
E depois vem as lipoproteínas de densidade muito baixa, lipoproteínas de densidade baixa, as de densidade alta e as de densidade muito alta. O que que muda, né? Quando a gente coloca óleo na água, a gente vê que ela geralmente fica em cima, na parte de cima do copo, porque ela é menos densa do que a água, né? Ela tem uma densidade menor, quer dizer, tem uma densidade menor. Então, quanto mais triacilglicerol tem aqui, menor é a densidade dela. Então, quanto maior no sentido de ter mais triacilglicerol, menor vai ser a densidade dela. Eu trouxe uma imagem aqui para a gente ter uma ideia comparando os tamanhos delas. Ó, o quilomicron, né? Aqui são as lipoproteínas. Pode ver que ela tem um diâmetro de 50 a 200 nanômetros, maior do que as demais. A lipoproteína de densidade muito baixa, VLDL, ela já é um pouco menor que o quilomicron, mas ainda é maior do que o LDL, que é a lipoproteína de densidade baixa, e o HDL, que é a lipoproteína de densidade alta, que é menorzinho. Assim, só de olhar, não é o foco da aula de hoje, mas já dá para entender mais ou menos, ter uma ideia do porquê que o LDL, o VLDL são conhecidos como colesterol ruim. Eles são grandes, né? Eles podem, na circulação, lembrem que isso está na circulação sanguínea. Muitas vezes acumular e predispor à formação de placa de ateroma, né? Aquela aterosclerose. E tudo isso é causado por um desbalanço no metabolismo, né? Um desequilíbrio no metabolismo de lipídios. Mas isso não é exatamente o foco da aula de hoje. É só porque a gente está falando de lipoproteína, agora vocês sabem o que são. Não, ontem eu até falei para não confundirem que a gente fala, né? O meu colesterol LDL está alto, preciso cuidar, né? Quando a gente vai no médico e tal. Que na verdade não é o colesterol, é a lipoproteína. Aqui dentro sim tem colesterol, mas a gente viu que tem proteínas na superfície, tem triacilglicerol, fosfolipídio, por aí vai. Beleza, voltando aqui, a gente parou nos triacilgliceróis sendo incorporados, né, nas apolipoproteínas, com as apolipoproteínas, no que a gente chama de quilomicrons. Esses quilomicrons que estão contendo os triacilgliceróis da nossa dieta, eles vão passar para o sistema linfático e depois vão ser absorvidos na corrente sanguínea, vão para a nossa corrente sanguínea. E esses quilomicros, eles possuem essa apolipoproteína C2, que é o ApoC2, que ela é responsável por ativar uma outra uma outra lipase lipoproteica, que lipase lipoproteica, está aqui presente nos capilares sanguíneos. E essa ApoC2 ativando essa lipase, lembrem que lipase quebra os triacilgliceróis. É isso que ela vai fazer. Vai converter esses triacilgliceróis que estavam aqui dentro dos quilomicrons em ácidos graxos, separar, né, os ácidos graxos do glicerol. Lá nos capilares sanguíneos, que são aquelas veinhas bem fininhas, dos tecidos, no músculo, no tecido adiposo. E aí, esses ácidos graxos vão ser absorvidos, né? Vão entrar na célula. E se for num miócito, que é a célula do músculo, ela vai gerar energia na forma de ATP. Se for para o adipócito, vai ser reesterificado de novo em triacilglicerol para aí formar os estoques de gordura, tá bom? Essas são as etapas, então, para absorção. E aí aqui, ácido graxo entrou na célula, beleza, ok, vamos então, a gente vai entrar hoje para a etapa de oxidação, né, para gerar energia, combustível para a célula. Isso, gorduras consumidas da dieta. Quando a gente precisa mobilizar as gorduras que estão lá armazenadas como estoque. Como é que isso acontece? Aqui tem um esqueminha com um adipócito
representando aqui a gotícula de gordura, né, de lipídio. E o que acontece quando a gente precisa mobilizar essas gorduras para gerar energia? Geralmente, quando a glicose não está disponível, né, a glicose está baixa, e aí não tem insulina, né? O que tem no lugar é o glucagon, então o glucagon dá o disparo para fazer mobilização de triacilglicerol armazenado, entre outros hormônios também, tá? Mas o principal é o glucagon. E aqui na gotícula aqui na célula, né, o adipócito, as gotículas de lipídios, elas ficam armazenadas, né, dentro dessas gotículas, e na sua superfície tem uma membraninha com fosfolipídios também, da mesma forma que tem a parte polar com o citosol aqui, né, que é a parte polar da célula, e a parte apolar para dentro da gotícula para proteger ali essa gotícula. E aqui na superfície dessa gotícula ainda estão presentes algumas proteínas que são chamadas perilipinas, que atuam na manutenção dessa superfície dessa gotícula. Elas que vão manter ali armazenados, evitando que possa ocorrer uma mobilização desses ácidos graxos aqui dentro prematura, antes do tempo, né? Ela só vai permitir que esses triacilgliceróis ali armazenados saiam mediante algumas reações químicas, alguns sinais, né, que comandam para ela liberar ali os triacilgliceróis. E aí, como é que acontece? A glicose está baixa, então a gente precisa de energia de outra fonte. O glucagon vai se ligar no seu receptor específico na superfície da célula do adipócito, do tecido adiposo, que então vai agir na adenilciclase, outra proteína que está aqui na superfície da membrana, que vai formar o AMP cíclico. A proteína quinase dependente de AMP cíclico, que é a PKA, vai se tornar ativa na presença do AMP cíclico. Acabei de começar, já estou ficando sem voz. E essa proteína quinase dependente de AMP cíclico, que é a PKA, ela vai fosforilar a lipase sensível ao hormônio, que é esse HSL, e as perilipinas também. Nessa condição, as perilipinas, que são esses roxinhos, vão se desassociar de uma proteína acessória a ela, que vai se ligar em outra lipase. Lembra que lipase é o que quebra, né? O triacilglicerol e os diacilglicerol. E aqui já entra uma outra lipase, a gente já viu duas, né, na digestão. E aqui ela vai se associar com a monoglicerol, com a triacilglicerol-lipase, perdão, que aí vai quebrar o triacilglicerol em diacilglicerol. E aí, formando o diacilglicerol, as próprias perilipinas, juntos com essa outra lipase sensível ao hormônio, vão quebrar o diacilglicerol em monoacilglicerol. E aí entra outra lipase, que é a monoglicerol-lipase, MGL. Que aí ela vai quebrar. Aqui a gente tem monoglicerol-lipase, então é um ácido graxo ligado ainda no glicerol. Vai quebrar essa ligação, liberando glicerol e ácido graxo livre. Esses ácidos graxos livres vão para a corrente sanguínea, e aí lembra que eu falei ontem que na corrente sanguínea esses ácidos graxos livres são carreados por proteínas, que são a albumina sérica. Ela consegue carregar esses ácidos graxos separadinhos, mas consegue carregar até 10 moléculas de ácido graxo. E aí ela vai carrear no sangue, evitando que
que são lipossolúveis se aglomerem, né, e possam entupir os vasos, e também tornando, entre aspas, hidrossolúveis, né, podendo permitir esse carreamento dessas moléculas apolares no sangue, até a célula do músculo, que são os miócitos, que possuem um transportador específico para ácido graxo. E aí, ok, o ácido graxo ele entra no miócito, na célula do músculo, para poder então sofrer a oxidação e gerar energia na forma de ATP. Simples aqui, eu sei que tem bastante detalhezinho, mas o que é importante vocês saberem é mais ou menos a historinha, para contar essa história. Função de perilipinas, como é que essas gotículas elas estão armazenadas, né? Tem essa camada de fosfolipídios. Essa mobilização acontece em condições de glicose baixa, quando a glicose não está disponível. E o que mobiliza tudo isso são hormônios, tá bom? Isso é o que vocês mais precisam saber. Etapa a etapa, tudo certinho. Não é tão... Sim, Maria, eu vou. O de ontem, o William falou aqui para eu mandar para ele que ele ia disponibilizar para vocês. Então eu já enviei para ele. Então logo menos ele vai mandar, acho que no próprio Classroom. E aí esse de hoje, assim que eu acabar, eu também já envio para ele. Acho que ele já envia os dois de uma vez, tá bom? Imagina. Então, se eu estiver falando muito rápido, quiser que eu repita, porque eu não descrevo muito nos slides, porque eu me perco quando tem muito texto. Mas em tópicos vocês já conseguem ver o que é importante vocês saberem. E aqui na imagem entender mais ou menos, tá bom? Isso, a albumina, ela, é claro que a albumina ela não transporta só ácido graxo, tá? Ela é uma proteína de ligação no sangue. Tanto que, eu já falei para vocês que minha formação é em farmácia, né? A albumina, ela também se liga aos medicamentos, muitos medicamentos. Então, ela é uma proteína carreadora no sangue. Mas também carrega os ácidos graxos, tá? É só para dizer que ela não é só carreadora só de ácido graxo, ela carrega várias outras moléculas também. Carrega. Tá joia? E aí que eu comentei para vocês que aquela monoacilglicerol lipase, ela vai quebrar o glicerol do ácido graxo, liberando, né, o ácido graxo livre, e o glicerol vai ficar, né? O que vai fazer com ele? Ele, liberado pela ação da lipase, ele é fosforilado e oxidado de hidroxiacetona fosfato, que pode entrar nas vias glicolíticas ou gliconeogênicas. Vocês já aprenderam, né? Glicólise. Então, ele pode ser aproveitado em outra via metabólica e ir lá para glicólise. Ele também pode ser utilizado para sintetizar triacilgliceróis na própria célula, ou então sintetizar fosfolipídios, que são utilizados nas membranas, né? Então, aqui é só um resuminho do que a gente viu na aula, no slide anterior. Que aí, então, no que liberam os ácidos graxos livres, aqui na albumina, né? Na corrente sanguínea. O glicerol, ele é liberado também, e aí ele não fica perdido ali na célula, ele vai ser aproveitado também. E aí agora, gente, vamos raciocinar junto comigo. Porque os ácidos graxos, eles são ativados e transportados para dentro da mitocôndria. Lembrando, a gente já conseguiu fazer com que os ácidos graxos, seja da alimentação ou seja dos adipócitos, eles foram para o miócito, para a célula do músculo, para gerar energia. Beleza, ele está lá no citosol do miócito, né, da célula. Mas ele ainda precisa entrar na mitocôndria porque as enzimas da oxidação estão todas na matriz mitocondrial, aqui dentro da mitocôndria.
E aí, os ácidos graxos com cerca de 12 a 13 carbonos ou menos, eles conseguem entrar facilmente pelas... Porque lembra que a mitocôndria ela tem duas membranas, né? A membrana externa e a membrana interna. E aí, os pequenos com menos de 13 carbonos, eles conseguem passar livremente. Mas a maioria dos ácidos graxos que a gente se alimenta e que está armazenados nos nossos adipócitos, eles têm 14 carbonos ou mais. E aí, como é que essa molécula enorme vai passar pela membrana, principalmente a membrana interna da mitocôndria, porque ela precisa entrar para sofrer a oxidação. E aí agora, para ela poder entrar, ela vai participar de algo que se chama ciclo da carnitina. De maneira simplificada. Como é que eu posso explicar? A carnitina, ela é como se fosse um carreador indireto dos ácidos graxos com 14 carbonos ou mais. Só que aí, esses ácidos graxos, eu até coloquei o exemplo aqui, como acho que tem 16 carbonos, que é o ácido palmítico. Lembra que eu falei que eles são bastante estáveis? É difícil reagir com ele, porque eles têm essa cadeia hidrocarbonada que não se mistura com ninguém, não quer reagir com ninguém. Então é difícil, não adianta só entrar também lá na mitocôndria, porque lá dentro as enzimas vão precisar reagir com ela e ela está, de certa forma, inativa, ela não está reacionável, assim, por assim dizer. E aí ela precisa ser ativada. Então, primeira coisa, para a gente poder realizar alguma reação com essa cadeia, né, com esse ácido graxo, a gente precisa tornar ele ativo, né, de uma maneira que ele queira reagir com outras enzimas, com outras moléculas. E aí, essa é a primeira etapa do ciclo da carnitina. A gente vai ativar essa molécula. Como que faz isso? Adicionando uma coenzima A na extremidade aqui do ácido carboxílico, tá? Lembrem que tem o ácido carboxílico numa extremidade. E essa coenzima A se ligando aqui nessa reação aqui que eu estou mostrando, o que está em rosinha é o nosso ácido graxo. Esse R é para representar a cadeia, essa cadeia lateral hidrocarbonada, tá bom? Só para não ficar repetindo toda hora aquela cauda enorme. Mas aqui está o nosso ácido graxo, e nessa fração aqui que possui o ácido carboxílico, é onde vai vir se ligar uma coenzima A. E aí, forma, então, o que a gente chama de acil-CoA graxo. Então, é isso que é feito na primeira etapa do ciclo da carnitina, ativação dos ácidos graxos pela formação de acil-CoA graxo. Lembrem-se que é para ativar a molécula. Essa coenzima A, ela é uma molécula altamente energética, então ela vai tornar essa molécula mais fácil de reagir com ela, tá? Vai ser mais fácil se misturar com ela e lidar com ela. Então, tornou essa molécula ativa, formando um acil-CoA graxo. Ok, agora a gente consegue reagir, outras enzimas podem vir mexer com essa molécula e fazer algumas reações com ela. Beleza? Primeira, lembre-se que isso está no citosol, tá? Segunda etapa do ciclo da carnitina. Como o nosso acil-CoA graxo agora ele pode sofrer reações porque ele está ativo, ele deixou de ser aquela molécula que não se mistura com ninguém, vem uma enzima e transfere, vamos tentar acompanhar aqui nesse esqueminha do livro. Lembre-se que agora aqui, esse é o nosso acil-CoA graxo formado. Cadeia R é a cadeia hidrocarbonada, tá? Esse R aqui. O que acontece? Uma transferase,
que é a carnitina, a aciltransferase, ela vai vir na molécula, vai tirar a coenzima A, que a gente acabou de colocar, mas lembrem-se que ela só foi colocada para tornar a molécula ativa e poder sofrer reações. Essa transferase vai pegar uma carnitina e vai colocar na molécula aqui no lugar da coenzima A, que vai sair aqui no citosol, tá? E nessa segunda etapa, então, do ciclo da carnitina, forma o que a gente chama de acilcarnitina graxo. A gente tinha o ácido graxo, na primeira etapa formou acil-CoA graxo, na segunda etapa agora forma acilcarnitina graxo, tá? No livro, vocês podem ver também as carnitina, acil, graxo, mudar essa ordem aqui na nomenclatura, mas isso no livro ele fala de 3 maneiras, mas vamos manter no meio, já que o CoA, a gente estava falando acil-CoA graxo, vamos manter agora acilcarnitina graxo, tá? Mas para facilitar aqui o raciocínio. Aí agora, com a carnitina ligada, a carnitina, beleza, ela vai falar, vem comigo, eu te levo lá para dentro da matriz mitocondrial. Porque a carnitina, ela tem um transportador que reconhece ela e que vai lançar ela lá para dentro da matriz mitocondrial. E aí lança a nossa molécula nova de acilcarnitina graxo. É como se a carnitina pegasse na mão do nosso ácido graxo, né? Deixa o coenzima A lá fora, no citosol, pega o nosso ácido graxo, leva lá para dentro. Chegou lá na matriz mitocondrial, a carnitina ó, já fiz meu papel, outra transferase aqui agora na membrana mitocondrial interna da mitocôndria, vai tirar de novo a carnitina aqui dessa porção da molécula e colocar de volta uma coenzima A. Parece que não faz muito sentido, mas lembre-se que precisa da coenzima A na nossa molécula de ácido graxo para ela ficar ativa, né, e poder sofrer as reações. Então, primeira etapa do ciclo da carnitina, a gente formou, a partir do ácido graxo, um acil-CoA graxo. Na segunda etapa, do acil-CoA graxo é formado um acilcarnitina graxo e transporta para dentro da matriz mitocondrial, tá? Transporte para a matriz mitocondrial. E na terceira etapa, aqui dentro da matriz, a acilcarnitina graxo volta a ser acil-CoA graxo. E a carnitina, ela é liberada e volta lá para o espaço intermembranas, lá para o citosol, tá bom? Só assim o ácido graxo consegue entrar na matriz mitocondrial. E aqui eu já vou levantar um tópico que sem a carnitina aqui presente, o ácido graxo ele não entra na mitocôndria, né? Esses grandes que compõem a maioria dos ácidos graxos que a gente consome ou armazena. Se não tem carnitina, ácido graxo não entra na mitocôndria, na matriz mitocondrial, e não vai sofrer oxidação para gerar energia. E aí, para quem talvez alguém já sabe, já tenha visto, existe um suplemento alimentar chamado carnitina, que atletas tomam, atletas ou amadores ou profissionais tomam. E agora se um dia o nutricionista de vocês passarem carnitina, esse suplemento, vocês já sabem o que a carnitina faz. É carrear claro, através de todas as reações que a gente viu, o ácido graxo para a matriz mitocondrial, porque é lá que o ácido graxo vai sofrer as reações, tá? De oxidação. Acho que tá indo, né? Tá dando para raciocinarmos juntos. Ok, nosso ácido graxo chegou na matriz mitocondrial, agora ele está passível de sofrer as reações de oxidação para gerar energia para a célula. A oxidação completa dos ácidos graxos, ele passa, né, por 3 etapas. A primeira é a etapa da beta-oxidação, que é o foco da aula de hoje.
Depois, vai para o ciclo do ácido cítrico, ciclo de Krebs, vocês já tiveram essa aula, porque vai formar acetil-CoA nessa beta-oxidação, e o acetil-CoA entra, né, no ciclo do ácido cítrico. E, por fim, vai para a cadeia respiratória, para a fosforilação oxidativa, que vocês também já tiveram essa aula. Então, hoje o foco é na beta-oxidação. Nessa etapa aqui, na primeira etapa, vão formar acetil-CoA. Aqui é só um exemplo, tá? Aqui nesse exemplo é uma molécula com 16 carbonos, um ácido graxo com 16 carbonos, e que vai sendo quebrado em reações a cada 2 carbonos. A reação ela sempre começa a partir da porção do carboxílico, né, do ácido carboxílico, e vai indo de 2 em 2. A cada 2 carbonos, né, que vão saindo na forma de acetil-CoA. Por isso que de 16 carbonos, que é esse exemplo aqui da imagem, existem outros, tá? Vocês lembram que os ácidos graxos, eles são totalmente variáveis em número, em saturações e tudo mais. Então, de 16 carbonos aqui na molécula, vão gerar 8 acetil-CoA, tá? E além disso, a gente vai ver que nessas reações que vão saindo de 2 em 2, carbonos vão gerando os elétrons, né, através dos aceptores de elétrons NAD e FAD, que também já vão para a cadeia respiratória para gerar energia na produção, através da produção de ATP, tá bom? Aqui, só para destacar que a aula de hoje é focada na beta-oxidação dos ácidos graxos. Lembra que aqui a gente, na verdade, está com o acil-CoA graxo, aquela molécula que a gente acabou de formar, tá bom? E aí, essa questão, a gente vai seguir esse exemplo na aula de um ácido graxo com 16 carbonos, mas pode ter 18 e aí formar 9 acetil-CoA, e por aí vai, é sempre a metade, tá? Ok. E aí, agora, vamos raciocinar junto comigo que a beta-oxidação de ácidos graxos saturados com o número par de carbonos tem 4 passos básicos. Então, a gente vai ver o geral, como que é feito, né, essas reações, né, como é que é feita essa passagem para ir liberando a cada 2 carbonos, liberando o acetil-CoA, formando o acetil-CoA. Existem 4 reações, que isso é importante vocês saberem: desidrogenação, hidratação, desidrogenação de novo e transferência. Vamos acompanhar aqui comigo. A gente está usando um exemplo com 16 carbonos, tá? O ácido palmítico. Tá aqui a carinha dele. Lembrem-se que o R aqui é só a continuação da cadeia, para não ter que ficar repetindo sempre. Então, a gente tem aqui a nossa molécula de ácido graxo, que na verdade é o nosso acil-CoA graxo, né? Precisa da coenzima A para ela manter a molécula ativa. Então, a primeira reação é uma reação de desidrogenação. E como o próprio nome já diz, vai sair hidrogênio. E aqui, ó, ontem, quando eu falei das nomenclaturas dos ácidos graxos, a parte do ácido carboxílico sempre é o carbono 1, depois ligado a ele é o carbono alfa, depois o terceiro é chamado de carbono beta. A enzima ela vai atuar aqui entre o carbono 2 e 3, que é o alfa e beta, removendo 2 hidrogênios, né, 2 prótons, e é por isso que se chama, é só por isso que se chama beta-oxidação, porque ela age no carbono beta, principalmente, tá? É só por isso. E é para diferenciar, né, de outras reações bioquímicas, acabaram dando essa nomenclatura para a oxidação dos ácidos graxos, beta-oxidação.
E aí a enzima, então, uma desidrogenase, que vai fazer essa remoção de 2 prótons e vai acabar também gerando 2 elétrons. E nessa reação aqui, primeira, tem um aceptor de elétrons, que é o FAD, que vai formar, então, o FADH2, ou os hidrogênios, os prótons que vão sair nessa reação, vão sair aqui para o FAD, formando FADH2 e formando um par de elétrons. E aí, ok, formou uma dupla ligação aqui, entre o carbono alfa e o beta. E aí, reparem aqui que no próximo assunto eu vou tocar nisso que eu vou falar, que aqui a gente tem uma ligação dupla e essa dupla está na conformação trans. A enzima que vai atuar aqui agora, ela só reconhece ácido graxo ligado com dupla ligação na conformação trans, que é um hidrogênio para cada lado, tá? E aí ela, uma hidratase, vai colocar água na molécula. No H2O aqui vai entrar. Então é a segunda etapa de hidratação. Entra uma molécula de água formando essa hidroxila aqui e rompendo a ligação dupla, né? Porque aí vem outro hidrogênio aqui, tira a dupla ligação. Agora vai ocorrer outra desidrogenação. De novo, vai sair 2 prótons, que o aceptor de elétron nessa reação agora é o NAD, que vai se tornar NADH mais H+, que também vai formar outro par de elétrons, tá bom? Então, quem faz essa desidrogenação é outra desidrogenase, e que vai formar essa dupla ligação aqui com esse carbono. Vão acompanhando junto comigo, tá? Aí, para ir para a última reação, que é de transferência, uma transferase, acil-CoA acetiltransferase, ou tiolase, vai pegar uma coenzima A, tem coenzima disponível na matriz mitocondrial, coenzima A disponível, tá? Um CoA, podemos chamar assim também. Vai remover essa fração da molécula aqui e vai colar vai ligar, né, essa coenzima A nesse carbono onde formou essa dupla. Vai sair o primeiro acetil-CoA. 2 carbonos, dupla ligação com oxigênio, e a coenzima A é o nosso acetil-CoA. Beleza, saiu o nosso primeiro acetil-CoA. E aqui, como ligou outra coenzima A, continuou um acil-CoA graxo, nosso ácido graxo, porém com menos 2 carbonos, com menos 2 carbonos, que tem então 14 carbonos na molécula. Essa molécula de acil-CoA graxo com 14 carbonos volta e passa de novo para essas 4 reações. Passa desidrogenação, hidratação, desidrogenação, transferência, e aí fica com 12 carbonos e forma outro acetil-CoA. E assim o que no livro fala, vai tendo os giros, né, nessa rotação aqui, passando por essas 4 reações. A cada passagem nessas reações, vai diminuindo em 2 o tamanho do nosso ácido graxo, de 14, vai para 12, 10, e vai saindo na forma de acetil-CoA. Estão acompanhando junto comigo? Me engano aqui. Certo? E aí, a cada passagem aqui, prestem atenção que foram formando prótons, pares de elétrons, mais prótons, então aqui 4 prótons e mais um par de elétrons a cada passagem, tá? Isso que eu acabei de falar, uma passagem pela sequência da beta-oxidação, que são essas 4 reações, uma molécula de acetil-CoA, 2 pares de elétrons e 4 prótons H+, saindo pelo FAD e pelo NAD, vão sendo removidos,
formando o nosso acetil-CoA, e o nosso acil-CoA graxo, que é a nossa molécula de ácido graxo, vai encurtando em 2 átomos de carbono. Sim, vou repetir. A etapa da transferência, acompanha aqui o que está rosinha. Os anteriores deu para entender, né? Aqui tem uma dupla ligação com oxigênio, e no momento que sair esses 2 carbonos na forma de acetil-CoA aqui, essa transferase vai transferir uma coenzima A nessa ligação, nesse local, tá? É só isso que acontece. Transfere para a molécula uma coenzima A, que existem coenzimas A disponíveis na matriz mitocondrial, tá? Então, essa coenzima A vai ser transferida para a nossa molécula, já que ela foi quebrada aqui, né, nessa parte, e essa parte que foi quebrada sai na forma de acetil-CoA. Não sei se deu para entender, mas é simples, é só a transferência de uma coenzima A para a nossa molécula de ácido graxo, já que a coenzima, esse acetil-CoA, né, está levando embora uma coenzima A. E lembre-se que a gente precisa do acil-CoA graxo, né, ele precisa estar com essa coenzima A para ele ser uma molécula ativa, para poder sofrer as reações, tá bom? Ok. E lembre-se que aqui a gente está seguindo um exemplo com 16 carbonos, tá? Isso acontece quando tem 18, 20, por aí vai. E aí, acho pertinente falar do rendimento, só para a gente ter uma noção da quantidade de energia, né, de ATP, que uma molécula de ácido graxo, no caso do nosso exemplo, que com 16 carbonos, é capaz de produzir. Em uma passagem, então, a gente viu que é formado 4 prótons, um acetil-CoA e também 2 pares de elétrons. Já nessa passagem, esses prótons e elétrons, eles vão já para a cadeia transportadora, lá para a fosforilação oxidativa, na cadeia respiratória, para produzir ATP. E não sei se vocês vão lembrar da aula, mas só para a gente saber que, em média, cada Fá de H2 produz lá na fosforilação oxidativa cerca de 1,5 moléculas de ATP. E cada NADH mais H+, produz 2,5 moléculas de ATP. Ou seja, numa passagem que saiu 2 carbonos na forma de acetil-CoA, lá na frente já vamos ter 4 moléculas de ATP. E aí, nesse caso aqui, com 16 carbonos, essa parte até é bom a gente raciocinar junto. Eu queria ter uma lousa, porque eu acho que ia ser mais fácil, mas vamos tentar. Para essa molécula que tem 16 carbonos, ela vai passar por aquelas 4 reações 7 vezes. Mas como assim? Se vão formar 8 acetil-CoA? Acompanha aqui comigo. Vai vir uma reação, cada azulzinho aqui é uma quebra, que é aquela passagem pelas 4 reações, tá? E aí, vai passando pelas 4 reações da beta-oxidação, vai diminuindo a cada 2 carbonos o tamanho da molécula. Aí aqui tem 6, sobrou 6 carbonos. Quando tiver com 4, aqui, né, tem 6. Quando tiver com 4 carbonos, vou fazer assim, vai ficar mais fácil, eu acho. Só uma passagem por aquelas reações lá já vai separar os 2 de uma vez na forma de acetil-CoA. E aí não vai precisar passar por uma 8ª passagem, porque na 7ª, como tinha 4 carbonos, passou, separou os 2 em acetil-CoA. Então, na última passagem, na 7ª, forma 2 acetil-CoA de uma vez. Deu para acompanhar por que uma molécula com 16 carbonos são necessárias 7 passagens? E aí,
Isso é só para a gente fazer um raciocínio do rendimento, que como vão passar 7 vezes por aquelas 4 reações, vão formar 7 vezes 2 pares de elétrons e 4 prótons. Que lá na frente a gente viu que na cadeia respiratória vão formar 4 moléculas de ATP. Acho que tem alguma coisa aqui, isso. Aí, 7 passagens vezes 4, só aqui na beta-oxidação, lá na frente vai gerar 28 ATP. Isso só dos aceptores de elétrons aqui. Lembrem-se aqui que foram formados 8 acetil-CoA. Tá? E esse acetil-CoA vai ainda lá para o ciclo de Krebs, que também passa por várias reações que tem formação de prótons e elétrons, que também vão gerar ATP lá na frente. Então, só na etapa de beta-oxidação, pro ácido graxo com 16 carbonos, vão ser gerados 28 ATPs lá na cadeia respiratória, tá? Depois vocês, se eu falei muito rápido, não deu para entender, vocês assistem essa parte de novo só para saber do rendimento, tá bom? E aqui, se a molécula tivesse 18 carbonos, iam formar 9 acetil-CoA, mas ia passar 8 vezes pelos giros da beta-oxidação. E assim vai, é sempre a formação de acetil-CoA é pela metade, e o número de passagens é o número de acetil-CoA menos 1. Nossa, parece que cada vez que eu mais falo fica mais confuso, mas acho que vocês conseguiram acompanhar. E aí, além dos elétrons e prótons que eu falei, que a gente viu que forma 28 moléculas de ATP, são formadas 8 moléculas de acetil-CoA. Nesse exemplo do ácido palmítico, tá? Com 16 carbonos. Esse acetil-CoA, e aqui essa tabela eu trouxe do livro, essas duas reações é o que a gente acabou de ver, que formam os prótons e elétrons na beta-oxidação, e que forma 28 moléculas de ATP. O acetil-CoA, ele ainda vai para o ciclo do ácido cítrico, né? O ciclo de Krebs. E lá ele vai passar por várias enzimas, né, várias reações que vão formando mais prótons e elétrons, e que lá na cadeia transportadora, na fosforilação oxidativa, cada acetil-CoA forma cerca de 10 ATPs. Então, os 8 que a gente acabou de produzir vão formar 80 moléculas de ATP. Somando, então, o nosso ácido palmítico com 16 carbonos, lá na frente vai ser capaz de formar cerca de 108 moléculas de ATP. É bastante, né? Muito. A gente viu que na glicólise, uma molécula de glicose forma cerca de 30, 32, né? 30 ou 32 moléculas de ATP, se eu não me engano. Mas eu acho isso justíssimo, porque vocês viram a trabalheira que dá. Desde a mobilização, a digestão, quebra o ácido, o triacilglicerol, ele volta a ser de novo o triacilglicerol. Chega lá no citosol da célula, ele não consegue entrar na mitocôndria, precisa passar pelo ciclo da carnitina. E, nossa, é uma trabalheira danada. Eu acho justíssimo que isso vale a pena. Forme ATP pra caramba. Certo? Só para a gente ter uma noção que forma muito mais, gera muito mais energia do que a glicose. É sempre essa comparação, né, glicose. Aí, voltando a falar da beta-oxidação, a maioria dos ácidos graxos, a gente viu ontem na aula, que existem aqueles ácidos graxos poliinsaturados, ou com uma insaturação. Existem, né, os que são totalmente saturados, sem ligações duplas, mas a maioria é insaturado. Mas é importante a gente ver o geral, que a gente acabou de ver, daquelas 4 reações, decorem elas, tá? Mas o que acontece? Quando vai ocorrer a beta-oxidação de ácidos graxos insaturados, que possuem dupla ligação, entram algumas enzimas a mais, né, reações a mais, para deixar a molécula de maneira reconhecível para as enzimas da beta-oxidação.
E aí, quando se trata de uma molécula com só uma insaturação, é uma molécula monoinsaturada, nessa sequência aqui eu usei um exemplo com 18 carbonos, oleíno-CoA, só entra uma enzima acessória, uma isomerase, uma enzima adicional, tá? Que é uma isomerase. O que ela vai fazer? Lembra lá numa reação que forma uma dupla ligação da beta-oxidação que eu apontei, ó, reparem que está sendo formado na conformação trans, porque a enzima, ela só reconhece na conformação trans, mas a gente viu que a maioria dos nossos ácidos graxos da alimentação, dos nossos adipócitos, eles estão na conformação cis, que até faz aquela curvinha na molécula. Então, a gente precisa modificar essa conformação de cis para trans para a molécula daquelas reações da beta-oxidação reconhecer, para a enzima, né, reconhecer a nossa molécula de ácido graxo. E aí é só isso que a isomerase vai fazer. Pegar essa dupla ligação que está na conformação cis, mudar para trans, com os hidrogênios invertidos aqui. É só isso que acontece, tá bom? Então, a enzima aqui é adicionada, né, para um ácido graxo monoinsaturado, é uma isomerase. Agora, quando é poliinsaturado, é um pouquinho mais complexo, mas é só para vocês saberem que, além de ter uma isomerase também, igual no monoinsaturado, quando é poliinsaturado, tem uma redutase. Essa isomerase, nesse caso, ela além de mudar a conformação da dupla de cis para trans, ela também às vezes muda a posição dela para reconhecimento da enzima. E essa redutase, ela retira a dupla ligação, tá? Certo? É só isso que vocês precisam saber. Quando o ácido graxo ele é monoinsaturado, precisa de uma enzima a mais, que é uma isomerase. Quando ele é poliinsaturado, precisa de duas, uma isomerase e uma redutase. Só isso. Não esqueci de falar nada. Tá bom? Só gravem isso, por favor. Tá anotadinho no slide. E aí existe outra peculiaridade, né? Que a gente viu que nas reações gerais lá, a gente estava, eu até destaquei que aquilo lá era para ácido graxo com números pares de carbono e que não possuíam duplas ligações. E aí agora a gente acabou de ver que quando tem dupla ligação, tem esses detalhezinhos, essas peculiaridadezinhas. Quando agora os nossos ácidos graxos possuem número ímpar, a gente viu que conforme vai saindo de 2 em 2, chega no final, os 4 últimos, saem os 2 na forma de acetil-CoA. Só que quando tem número ímpar de carbonos, chega no final com 5, vai sair 2 e vão ficar 3, que aí é o nosso propionil-CoA. Esse propionil-CoA vai para uma outra rota, tá? Ele vai para uma outra cascata de reações. Talvez não estou esquecendo de falar nada. Isso, forma então o propionil-CoA. E aí ele vai para outras reações para formar outra molécula, passa por uma reação de carboxilação, entra, né, essa bicarbonato aqui na molécula. E aí, o que acontece a partir de agora é só um rearranjo da molécula, tá? Vocês podem acompanhar aqui em rosinha que entrou, vai mudar de lugar com essa parte aqui que está com a enzima A na molécula, formando esse intermediário. E aí, para essa última reação, gravem isso, precisa de um cofator, de uma coenzima B12, que é derivado da vitamina B12. E depois desses rearranjos aqui, né, que foi trocando lugar dessa carboxila com essa coenzima A, forma no final succinil-CoA. Se vocês lembrarem da aula do ciclo de Krebs,
essa succinil-CoA ela pode entrar direto no ciclo do ácido cítrico. Então, ela vai direto para o ciclo de Krebs, tá? Então, o que vocês precisam saber disso tudo que eu acabei de falar, né? Os mais importantes, claro. Tudo, mentira, mas das reações, as 4 reações gerais da beta-oxidação, quando ocorre ácidos graxos com monoinsaturação, uma dupla ligação, o que acontece? Quando tem poliinsaturações, qual que é a exceção, né, as peculiaridades das reações? E quando o ácido graxo contém número ímpar de carbonos. É menos comum, tá? A maioria dos nossos alimentos, ou da forma como é estocado, a maioria é com número par de carbonos na cadeia, tá? Na molécula. Mas existem as exceções com número ímpar, e aí entra nessa questão aqui de formar o succinil-CoA, tá? Forma o propionil-CoA, que vai formando o succinil-CoA. Importante saber que precisa, né, da coenzima B12, derivado da vitamina B12, e que o succinil-CoA ele entra direto no ciclo do ácido cítrico, ciclo de Krebs. Beleza? E aí, para encerrar já a aula, já está chegando no fim, vamos falar dos corpos cetônicos. Não quero nem ficar lendo slide, porque eu às vezes me perco, mas o que acontece? Quando o nosso corpo está com, por exemplo, jejum intermitente, a gente está com quase nada, quase zero de glicose, começa a liberar o glucagon, né, para falar para o nosso corpo, olha, faz beta-oxidação, libera aí os ácidos graxos, os triacilgliceróis, que a gente precisa fazer beta-oxidação para gerar energia. Só que muitas vezes, esses ácidos graxos vão gerando muito acetil-CoA. E aí esse acetil-CoA ele não entra no ciclo do ácido cítrico, né, o ciclo de Krebs, porque às vezes alguns intermediários dele estão sendo usados para formar glicose a partir da gliconeogênese. Não sei se a gente já teve aula de gliconeogênese, mas é uma forma de formar glicose a partir de outros constituintes celulares, quando está em jejum, precisa de energia e tudo mais. Só que essa glicose formada, ela não é muito abundante, ela é mais específica para atuar em tecidos e órgãos que precisam quase que exclusivamente só de glicose para energia, não consegue obter energia por outra molécula. E aí essa glicose ela não é suficiente para gerar energia para outros tecidos, por exemplo, tecido muscular, que precisa, né, de bastante energia para se manter. Então, o que acontece? Não entra, esse acetil-CoA não entra nessa via para formar energia, né, não entra para o ciclo de Krebs, mas vão entrar para cetogênese, que é a formação de corpos cetônicos. Isso aqui no hepatócito, no fígado, ou seja, o fígado ele vai formar corpos cetônicos a partir do acetil-CoA formado, né, dos ácidos graxos. Para esses corpos cetônicos, então, serem utilizados como fonte de energia em outros tecidos, tá? Principalmente músculo esquelético. E quais são esses corpos cetônicos? É a acetona, o acetoacetato e o hidroxibutirato. A acetona ela é formada numa proporção bem menor e ela é extremamente volátil, então a partir do momento que ela vai para a corrente sanguínea, ela sai no pulmão, né, evapora, por assim dizer. E o que é utilizado para energia mesmo é o acetoacetato e o hidroxibutirato. Então, como eu disse aqui, são situações em que a glicose está extremamente baixa, o glucagon, então, ele aumenta para fazer essa mobilização dos ácidos graxos para gerar acetil-CoA. Só que o acetil-CoA não entra no ciclo de Krebs
porque os intermediários estão sendo utilizados para gerar glicose através da gliconeogênese, e essa glicose ela é numa proporção pequena, não é suficiente para gerar energia para o corpo todo, ela é mais focada para os órgãos que necessitam quase que exclusivamente de glicose para gerar energia. Então, esse acetil-CoA está acumulando muito no hepatócito, o hepatócito vai e forma corpos cetônicos. Esse tipo de situação também acontece em pacientes com diabetes não tratado, tá? Por quê? O diabético, ele tá com glicose, a glicemia extremamente alta, mas ela não entra na célula, não entra porque não tem insulina, né? Ou, no caso da diabetes tipo 1, não tem insulina, o corpo não produz. Ou no caso de diabetes tipo 2, tem, mas o receptor está resistente à insulina. Ou seja, a glicose não está entrando na célula e a célula precisa de energia. O que acontece? Aí acontece uma bagunça metabólica, porque o corpo entende que não tem energia, então começa a estimular a proteólise, né, quebra de proteína para gerar energia, e também a mobilização dos ácidos graxos, né, também aumenta o glucagon. Para então, o corpo precisa de energia. E aí, no caso do diabetes, às vezes isso ocorre de maneira tão acentuada, essa formação desses corpos cetônicos, que acaba diminuindo o pH do sangue. Quando esses corpos cetônicos eles estão extremamente elevados, isso diminui o pH do sangue e acaba causando essa condição de cetoacidose. Em alguns livros falam cetoacidose metabólica, por aí vai. E aí, vocês já devem ter escutado falar, né, sobre aquela dieta cetogênica, usando basicamente esse raciocínio, só que é claro que não acontece a mesma coisa que acontece com o paciente diabético, tá? É uma dieta que geralmente é prescrita por profissional e que não vai mexer com a saúde do paciente, geralmente é para a pessoa tentar emagrecer e tal. E aí, basicamente, através dessas vias que esses indivíduos obtêm energia, que eles não consomem carboidrato, a sua energia é quase que exclusiva através da beta-oxidação dos ácidos graxos, e é por isso que se chama dieta cetogênica, tá? No caso deles, 9h30 quase. No caso deles, desses indivíduos que fazem essa dieta, então é algo saudável, não, o corpo ele se adapta e esses corpos cetônicos eles não atingem níveis extremamente elevados na corrente sanguínea, diferente do paciente diabético não tratado, tá? Que aí, inclusive, não sei se vocês já ouviram falar do hálito cetônico que alguns pacientes diabéticos possuem. É por conta disso. Lembra que eu falei que a acetona ela é produzida numa menor proporção, mas ela é extremamente volátil. Então, ela sai na respiração, pelo pulmão. Quando um paciente diabético ele está com uma diabetes mais severa, não tratada, tem essa característica que, inclusive, é um dos sintomas, que é um hálito cetônico. Eu já senti de alguns pacientes, não é tão agradável, mas é algo para sinalizar que já está num nível mais crítico. Tá certo? Deu para entender o que são os corpos cetônicos? E aí, só trouxe aqui como é que acontece, mais ou menos, né? Os ácidos graxos, então, eles formam o acetil-CoA, como a gente acabou de ver, mas em vez de entrar para o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, eles vão formar os corpos cetônicos, que a gente acabou de ver, o acetoacetato e o hidroxibutirato, lá no hepatócito, né, no fígado. E aí vai para a corrente sanguínea para então ir para os tecidos onde estão precisando de energia e lá eles vão ser reconvertidos em acetil-CoA para então gerar energia através do ciclo de Krebs, tá? Aí aqui fala do músculo, no cérebro, outros tecidos. E aqui para falar que a cetose, que é algum estado que esses indivíduos que fazem dieta cetogênica, eles entram em estado de cetose, que é quando não tem glicemia
o que tem são níveis desses corpos cetônicos circulantes, mas que são níveis ok, saudáveis, e que é algo seguro, tá? Tranquilo. Diferente da cetoacidose, que aí é o que é encontrado nos pacientes diabéticos não tratados, que aí é um nível extremamente alto de cetonas, corpos cetônicos no sangue, que pode então abaixar o pH do sangue. Lembrem-se que abaixando o pH do sangue, isso vai causar um desequilíbrio enzimático, que as enzimas elas possuem o pH ótimo de ação, tá? Então, esse desequilíbrio metabólico às vezes acontece também por conta dessa alteração por cetoacidose, tá? E é isso, só para vocês saberem a diferença. Tá bom? No livro, o Leninger, ele não traz muito bem essa diferença, tanto que eu trouxe essa informação de outras fontes. Ele meio que compara as duas coisas como se fosse a mesma coisa, mas não são, tá? Cetose é uma coisa e cetoacidose é outra. Cetoacidose está ligado à patologia, algo patológico. Certo? Então é isso. Tá bom, 9h30. Não sei se vocês têm aula depois hoje. Mas hoje, então, ó, vocês já viram o metabolismo da glicose, dos aminoácidos. Hoje a gente viu dos ácidos graxos, né? A gente viu essa etapa aqui, formando acetil-CoA. O ciclo do ácido cítrico, né? O ciclo de Krebs, a gente já teve aula. E depois, por fim, a cadeia respiratória, fosforilação oxidativa também já tivemos, mas é a etapa final da oxidação, né? No caso da aula de hoje dos ácidos graxos, para formar ATP, formar energia. É isso. Aqui os adipócitos, armazenando nossa energia, a energia dos animais. Usei esse livro de novo, é meu livro de cabeceira. Sim, Júlia, vou disponibilizar. Na verdade, o professor William que vai, tá? Ele já tem, mandei para ele de ontem, os slides também, e ele vai mandar no Classroom, tá bom? Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Obrigada pela atenção de vocês. Sexta-feira, estamos aqui firme e forte. Vocês prestaram atenção, entenderam tudo? Vou deixar o slide se tiver dúvida. Entenderam tudo? Depois vocês voltam em algum detalhe. Ou se vocês quiserem perguntar agora, pode perguntar. Pode me mandar e-mail. Deixei aí meu e-mail para vocês. Eu que agradeço a atenção de vocês. Bom final de semana para vocês também. E aí eu vou disponibilizar, vou mandar para o William, para o professor, e aí ele vai mandar para vocês, tá bom? Ah, e manda aquele ok de presença. Ninguém tem dúvida, gente? Ou ninguém prestou atenção, ou eu expliquei muito bem. Mas manda aí o ok para eu fazer a chamadinha depois. Obrigada, gente. Tenham um bom final de semana. Foi um prazer estar com vocês. Não sei se acho que não vou dar mais aulas para vocês, mas a gente se esbarra por aí. Se cuidem. Bom final de semana.